Ladies and gentlemen, I'm most touched to have been asked by the Brazilian Institute of Corporate Governance to contribute a few words at your meeting, and I can only apologize for not being with you in person. Now, the issue that you are discussing over the coming days is absolutely crucial. How corporate governance is evolving to create more value. This is so important that rather than an evolution, what is actually is somewhat closer to a revolution. Hard truth is that the facts about climate change, about deforestation and the overconsumption of dwindling natural resources have changed the terms of this debate forever. Scientists are ever more concerned that tipping points may occur within the next decade, which will affect irretrievably the Earth's habitability for humans. Faced with this imperative for change, our thinking, our judgments, and above all, our actions will need to do more than evolve if we and the companies that provide us with goods, services and employment are to survive and prosper. Corporate governance and accounting for how companies create and destroy value is at the heart of this revolution in thinking. Failing properly to value nature and our environment has been an error of economics as well as ethics. We are paying for this now and will pay much more dearly in the future unless urgent action is taken. So we must learn to live within nature's limits. It seems to me self-evident that we cannot have capitalism without capital. Yet the ultimate source of all economic capital is nature's capital. The health and stability of our economies and companies are ultimately dependent on the health and stability of the natural environment and the communities of people living within it, and not the other way around. This is an essential truth which must be reflected in any effective system of corporate governance. So I am delighted that Brazil has been at the forefront of the adoption of integrated reporting and is so well represented on the International Integrated Reporting Council, which was established by my Accounting for Sustainability project back in 2010. Integrated reporting, now a requirement for companies on the BMF Bovespa stock exchange on a report or explain basis, enables companies to tell a coherent story of an organization's ability to create value into the future. It recognizes that an organization does not operate in a vacuum, but is reliant on not only on financial and manufactured capital, but also upon other forms of capital. And these include the intellect of the people who work for the organization, the goodwill of the community and wider society, and most importantly, the water, soil, forests, wetlands, raw materials, and other forms of natural capital, without which none of us would be here, and which, of course, are rapidly being depleted. Integrated reporting will also help to accelerate the move to a circular economy, one where resources are managed to extract the maximum value whilst in use before they are recovered and regenerated for reuse. This is not about a corporate social responsibility, but about good business sense. Not only does it offer the possibility to reduce costs as the price of raw materials rises, but also to grow and increase profit margins. If we can create a closed loop where waste from one process becomes a useful input to another, then the sums just might add up. The remarkable progress in the adoption of integrated reporting in Brazil would not have been achieved without the tireless support of some very committed and visionary individuals. And in this regard, I want to pay particular tribute to Sandra Guerra, Professor Nelson Carvalho, Vania Borges, and Roberto Pedotti, but know that many others were also involved.
And I can only encourage each and every one of you to work with them and do all that you can to ensure that integrated reporting and the broader recommendations of my Accounting for Sustainability project become the norm. Ladies and gentlemen, we still have the opportunity, although time is fast running out. And how many times have I said this over the years? It's fast running out to rethink the way that we measure success, to redefine value, and to reform our approach to corporate governance, thereby helping to sustain and grow not only financial capital, but all forms of capital. In doing so, we can reshape the way capitalism itself develops, thus conserving the natural resources and systems that ultimately sustain us on this, our only habitable planet. I wish you every possible success and will look forward to hearing about your discussions and the positive actions that I'm sure will follow. Então a ideia hoje é nós discutirmos, para aqueles que já conhecem será uma revisitação, para aqueles que já conhecem, que não conhecem vai ser talvez um primeiro contato, sobre o que é Integrated Reporting, como é que ele nasceu, quais são os passos que caminhou-se até hoje e qual é a provável futura direção. Por que o mundo de economia, finanças, administração e contabilidade foi chamado para este esforço? A questão de medidas de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, que é uma preocupação que nasceu há algumas décadas e começou a tomar corpo há bastante tempo, ela foi um movimento inicial dos ambientalistas, que não são pessoas da nossa formação profissional. São botânicos, zoólogos, veterinários, que têm mais contato com as ciências da natureza e tiveram uma primeira percepção a respeito do consumo dos recursos naturais do mundo, talvez num ritmo exagerado em relação à nossa capacidade de reprodução, de reposição. Ao longo dos anos, outros campos do conhecimento humano foram se juntando aos ambientalistas que eram os pioneiros. Muito rapidamente, os engenheiros viram ali uma oportunidade de aportar conhecimentos, desenvolvendo propostas e projetos para filtros de chaminés, para deter a poluição dos lençóis freáticos e assim por diante. Um pouco mais adiante, os advogados viram nisso um nicho em que eles podiam aportar conhecimentos, tentando propor medidas legais ou regulatórias que pudessem canalizar os esforços da sociedade para medidas de proteção, propondo legislação a congressos nacionais e poderes executivos, ou propondo normas regulatórias para agências de controle ambiental, como a CETESB, como a EPA nos Estados Unidos e assim por diante. Então, o campo do conhecimento com outros ramos de especialização foi se somando. Um belo dia, os nossos colegas da economia despertaram para o fato de que havia que se estudar, pesquisar, investigar e procurar relações científicas de causa e efeito naquilo que foi carimbado de economia verde. Como é que eu posso perseguir o propósito de aumentar o PIB e a produção de um país sem fazer uma depressão completa dos recursos naturais? Então, ao longo dos anos, vários campos do conhecimento humano foram se somando aos pioneiros no sentido de oferecer contribuições em torno da causa. Por volta de 2008, 2009, o Príncipe de Gales, que é um dos pioneiros há longos e longos anos dessa causa, é um grande defensor de medidas de sustentabilidade, ele já tinha constituído aquilo que eu comentei na primeira aula, que era o projeto Contabilidade para a Sustentabilidade, Accounting for Sustainability, conhecido pela sigla A4S. Então, em final de 2009, surgiu no grupo imediato que o cerca sobre esse assunto a ideia de, primeiro, ter uma iniciativa voltada para o mundo empresarial, particularmente as empresas orientadas para fins lucrativos.
e tentar propor a estas empresas algum tipo de norma, conduta, guia de orientação que pudesse não apenas esclarecer, mas ajudar as empresas a terem cada vez mais comportamentos responsáveis perante o meio ambiente. Então, foi entendido no círculo que o cerca que era conveniente criar um conselho internacional e que o chamariz para esse conselho era construir alguma coisa como um relato integrado, um relato que integrasse os capitais tradicionalmente tratados por economia, administração e finanças, basicamente capital manufaturado e capital financeiro, com os demais capitais que têm algum tipo de impacto no sucesso empresarial, na criação de valor da firma. Então ele criou esse Conselho Internacional do Relato Integrado. A primeira reunião foi em meados de 2010, em função de uma série de exposições internacionais que eu tenho tido ao longo da minha vida acadêmica e profissional. Eu fui um dos escolhidos na ocasião, já mencionei a vocês o Roberto Pedotti, CFO da Natura, foi o segundo naquela ocasião. Ainda não tínhamos no primeiro momento o terceiro e quarto brasileiros que hoje compõe o Conselho Internacional, que é o Marcos Giovanni, diretor de participações da Previ, é o homem que supervisiona os investimentos do maior fundo de pensão do Brasil, e também não tínhamos a Sandra Guerra, que é a presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é quem coordenou esse evento internacional no segundo semestre do ano passado, é quem conseguiu a gravação deste breve vídeo do Príncipe de Gales, onde ele ele endereçou-se aos congressistas no sentido de dar uma injeção de ânimo na continuidade dessa luta. E a partir daí, então, esse conselho foi constituído e o príncipe insistiu muito para que este conselho fosse composto de uma maneira multidisciplinar. Ambientalistas estão lá, economistas estão lá, zoólogos, botânicos estão lá. E ele falou, além disso, no mundo empresarial eu quero ver economistas, eu quero ver alguns advogados, e aí ele causou uma espécie de choque ou surpresa no mundo. Eu quero os contadores lá. E todo mundo ficou um pouco perplexo. Que diabos um contador teria a fazer numa iniciativa voltada para a sustentabilidade e defesa do meio ambiente? E a resposta dele acabou sendo muito simples, e ela se divide em dois momentos. A primeira delas, ele falou, as empresas estão sendo administradas no século XXI, modelo de gestão, modelo de mensuração de custo, tomada de decisões empresariais, cálculo de retorno dos investimentos, na melhor das hipóteses, no século XXI, com ferramentas do século XX, algumas do século XIX. Então, nós temos que trazer uma atualização, um update, uma modernização das ferramentas de gestão empresarial voltadas para a perseguição do objetivo de criação de valor e busca da rentabilidade. Então, aí, ele falou, os contadores de custos, os contadores de contabilidade societária, os que preparam informações para terceiros, têm algo a poder oferecer e dizer. E a segunda razão pela qual ele pontuou é o seguinte, ele disse, os contadores, eles foram, desde a crise de 29 nos Estados Unidos, absolutamente exímios em desenvolver e divulgar normas para o setor empresarial. Eles lá se ocuparam, desde 1935 até atualmente, com normas internacionais de contabilidade. Mas eles mostraram que eles sabem identificar, diagnosticar aonde as coisas precisam ser aperfeiçoadas, escrever a norma e transmitir a norma por eles escrita de maneira que elas sejam seguidas. E aí você tem os dois exemplos mundiais mais conhecidos, as normas internacionais de contabilidade dos Estados Unidos, o US GAAP, hoje desenvolvido pelo Financial Accounting Standards Board, FASB, e as normas internacionais de relatório financeiro, hoje desenvolvidas pelo International Accounting Standards Board. Então ele conseguiu enxertar no conselho de mais ou menos 40 pessoas o IASB, o FASB, eles estão representados pelos seus presidentes da diretoria executiva, e conseguiu enxertar também
os principais executivos, os CEOs das Big Six de auditoria mundiais. As Big Four e as duas do Second Tier estão lá, os presidentes mundiais da Deloitte, da EY, da KPMG, da PwC, da BDO e da Grant Thornton. De maneira que você tem um cadinho pluridisciplinar lá naquele ambiente em que as ideias fluem e elas acabam sendo capturadas para serem tratadas dentro de uma proposta de conduta que o Conselho Internacional se propôs fazer. Então, qual foi o processo de mudança que nós vivenciamos? Com relação a normas contábeis, e particularizando no Brasil moderno, nós sofremos um grande impulso, uma grande alteração no nosso quadro normativo com a Lei 11.638 de dezembro de 2007. Ela criou um novo ambiente para que a contabilidade brasileira fosse tratada, criou um novo ordenamento jurídico para a contabilidade brasileira. O que representou esse novo ordenamento? A primeira representação é uma correção de uma enorme miopia que vivemos durante longos e longos anos. Até dezembro de 2007, a esmagadora maioria dos profissionais que praticam ou que usam contabilidade no Brasil, eu inclusive fui criado do ponto de vista educacional dentro desse ambiente míope, nós recebemos uma frequente afirmação, intuição, uma crença quase que extemporânea de que a contabilidade é algo voltado para o passado. Quem faz economia e teve alguma aula de administração, em algum momento ouviu a barbaridade de que a contabilidade é o registro de atos e fatos administrativos. Muitos que querem ironizar um pouco a atividade do profissional do mundo de ciências contábeis falam: quem que é o contador? É aquele cara que dirige o carro olhando para o retrovisor. A venda de ontem, a compra de ontem, a hora extra de ontem, a depreciação de ontem. E quando eles querem ironizar mais ainda, ele fala: sabe o que é o auditor independente? É o médico legista. Ele chega depois do óbito, fevereiro, para dizer do que morreu em dezembro passado. Então, a 11.638, quando ela trouxe a estrutura conceitual das normas internacionais de relatório financeiro e IFRS para o Brasil, ela revelou, ela corrigiu a miopia, ela colocou um óculos para corrigir a miopia, dizendo: olha, é verdade que a contabilidade tem uma missão e um dever pretérito, um dever retrospectivo. A autoridade tributária quer saber o lucro do ano passado, porque é de lá que ele virá o imposto. O investidor quer saber o lucro do ano passado, porque é de lá que virá o dividendo. Mas não se detenham nessas duas missões da contabilidade, porque ela tem outras adicionais, sem prejuízo destas, e eventualmente mais nobres. E então consagrou-se uma coisa que hoje está no ordenamento jurídico contábil brasileiro, que é um balanço, é a melhor leitura de quem o prepara sobre a expectativa de fluxos de caixa futuros. E quanto que vai acontecer de entrada ou saída de caixa, quando que eu espero que isso vai acontecer e qual é a volatilidade ou risco de o montante e o momento não acontecerem. Quando você fala que um balanço procura inspirar uma leitura prospectiva, você falando, então ele também tem uma missão olhando o futuro, não apenas olhando o passado. Ele tem uma missão educativa do investidor e do credor a respeito das expectativas. Fiz certos negócios. Os negócios que eu fiz deverão gerar um fluxo de caixa positivo tal como esperado, mas rudimentarmente, em contabilidade elementar, vendi a prazo, vou receber. O tamanho de uma provisão de devedores duvidosos bem calibrada vai dizer se eu fui mais rigoroso ou menos rigoroso na concessão de crédito, ou tendo sido rigoroso, se houve uma deterioração no meu quadro de clientes que vai comprometer as suas capacidades de continuarem adimplentes. Eu me endividei no longo prazo para duplicar a minha planta produtiva. Eu fiz um endividamento sensato do ponto de vista econômico-financeiro. A minha projeção de fluxo de caixa, das receitas que serão geradas com o produto saído dessa nova fábrica, vai
mostrar se eu tenho expectativa de honrar o serviço da dívida nas diversas datas de vencimento de juro e o principal ao término do contrato. Então, se em algum dessas análises eu encontrar um comprometimento, provavelmente a minha decisão empresarial de alocação de recursos, emprestar, carregar ativos de contas a receber ou endividar-me no médio e longo prazo, pode não ter sido sensata, ou seja, eu posso estar contribuindo para destruir valor da firma ao invés de construir. Então, a primeira grande mensagem é que as demonstrações financeiras, ditas contábeis, elas têm também uma visão prospectiva, além da visão retrospectiva, dentro da qual todos nós aprendemos num passado não muito distante e achamos que se esgotava o campo de contribuição das demonstrações financeiras. Esse conjunto de normas, tendo sido gestado dentro de um ambiente de direito consuetudinário, como é Estados Unidos e Inglaterra, ele encampou certas premissas fundamentais que não eram parte da cultura nem jurídica, nem do mundo de negócios de regiões do mundo como o nosso, América Latina e algumas outras regiões. Ele falou: o que importa numa transação é a essência. Não respeite a forma se a forma desobedecer à essência da transação. A não ser que, evidentemente, para desobedecer a forma, se você estiver indo contra a lei, você não pode fazer. Mas desde que não seja ilegal, respeite a forma. E o exemplo mais clássico que existe disso, para não nos alongarmos, é o leasing financeiro. Eles falam: escuta, vamos falar a verdade, no leasing financeiro o rei está nu. Você comprou um ativo, você tem um passivo, então você, a Gol, a Azul, a TAM, quando elas fazem leasing de aeronave, ela tem um ativo imobilizado, gerador de receita de transporte de pessoas e cargas, ela tem um passivo pelo tempo do contrato, e aí você faz todos os ajustes do valor líquido residual. Inclusive, uma vez eu estava fazendo essa afirmativa numa palestra sobre esse assunto que fiz para um dos grandes escritórios de advocacia de São Paulo. E quando eu falei isso, evidentemente os advogados têm uma visão muito mais formalista e é compreensível. Uma advogada levantou a mão e falou assim: o senhor está se esquecendo de que existe uma coisa chamada Registro Brasileiro de Aeronaves, onde está escrito que o avião que a Gol está pilotando para transportar pessoas e cargas, está escrito lá: propriedade da Itaú Unibanco Arrendamento Mercantil ou do JP Morgan. Eu falei: não, eu não estou esquecendo isso. O que eu estou dizendo é que o valor do ativo da companhia aérea não é o avião. É o fluxo de contas a receber esperado da operação do avião, e ela tem um passivo correspondente para carregar aquele ativo. Então, nós estamos falando de um problema de precificação e não num problema de direito. E a garantia da empresa de arrendamento mercantil é o avião, que ela só executará no insucesso empresarial da companhia aérea. A última coisa que o Itaú Unibanco Arrendamento Mercantil quer é ter que tomar um avião. Ele não tem onde pôr, ele vai ter que procurar quem está interessado, ele vai eventualmente arcar com algum prejuízo no lag time entre executar a garantia e conseguir recolocá-lo. Então a última coisa que ele quer é o insucesso do leasing. Então, essência sobre a forma é: reconheçamos que um leasing financeiro de longo prazo com certas características é uma compra financiada. Se a forma jurídica diz que é despesa de aluguel, você trata como o fisco quiser que você trata. Mas não vamos deturpar o balanço dizendo... Aliás, o antigo presidente do IASB, eu trabalhei 3 anos direto com ele, ele ficou 10 anos, ele 5 mais 5, e durante 5 dos anos de mandato dele eu fui presidente do Conselho Consultivo de Normas do IASB, então eu ia lá todos os meses encontrá-lo, e era um escocês muito divertido, está vivo, muito divertido, muito bem-humorado, muito irônico, como todo escocês, ele tinha um humor muito fino, e ele fazia muito discurso. Sempre que estava em algum evento, ele tinha um discurso, e ele era um piadista nato, ele começava todo o discurso dele com uma piada. Nós que assistimos todos os discursos dele, decoramos e enumeramos as piadas. Ele começava uma piada, eu falei: essa aqui é 14, essa aqui é 32. E uma das piadas preferidas dele, ele fazia assim uma postura de Martin Luther King e olhava para o infinito, na frente de uma plateia, e falava assim: eu tenho um sonho. Aí todo mundo olhava para ele e falava assim: meu sonho é voar num avião que está no balanço da companhia aérea.
Os aviões estão em lucros e perdas, em despesa, na demonstração de resultado, como despesa de aluguel. O que é uma distorção clamorosa da análise de demonstrações financeiras que você pode fazer. Uma outra realidade que essas normas internacionais trouxeram para o Brasil no mundo contábil foi a morte do custo histórico. Por enquanto é uma morte anunciada, ele ainda prevalece em algumas coisas, mas ela nos trouxe a figura do valor justo. Marcação a mercado quando há ativos observáveis negociados, marcação por correlação quando o ativo não é negociado, ou marcação a modelo. E a imagem do valor justo é difícil implementação, as métricas não estão desenvolvidas nem pela academia, nem pelo mundo profissional, mas o mundo do fair value, do valor justo, é um mundo sem volta. Nós estamos num desafio de cada vez aperfeiçoá-lo, porque não tem mais retorno. Por uma razão muito simples. O leitor da demonstração financeira fala assim, eu não tenho o menor interesse em que você prepare um balanço para me dizer quanto custou fazer a fábrica. Eu quero saber, depois que eu entreguei o capital para o gestor e ele aplicou em aplicações financeiras, financiando o cliente enquanto vai receber estoques, ativo imobilizado, endividamento, qual é o valor de cada uma dessas rubricas, qual é o valor agregado que ele fez ao tomar as decisões que tomou para estocar mais ou menos, abrir mais ou menos filiais, verticalizar ou horizontalizar a produção. Então, o valor individual de cada rubrica é o valor justo das aplicações da decisão gerencial. Não é o valor da empresa no mercado, isso é uma outra coisa. Continua existindo uma diferença book to market. O valor de livros não é o valor de negociação em bolsa, mas agora ele está muito mais próximo do que quando eu tinha um valor de bolsa pegando um patrimônio líquido com todo o ativo a custo histórico. Morreu as porcentagens. Os meus colegas contadores tradicionais no Brasil, principalmente os contadores tributaristas, ficaram absolutamente perplexos. Porque antigamente você perguntava para um contador que estava fortemente influenciado pela legislação tributária qual é a taxa de depreciação de imóveis e utensílios. Ele não hesitava, 10% ao ano. Qual a taxa de depreciação de edificações? Em 25 anos, 4% ao ano. De veículos, 5 anos, 20% ao ano. Por quê? Porque assim o fisco dizia que este é o limite dedutível. Fosse esse ou não o ritmo de desgaste daquele equipamento ativo imobilizado pelo uso. Então, de repente, a norma internacional falou assim, você tem que usar para efeito de mensuração do resultado, do lucro líquido, do retorno sobre o investimento, a depreciação que seja compatível com o uso que o equipamento está tendo. Então eu posso ter uma escola, vamos pegar uma escola com fins lucrativos, uma dessas muitas que estão hoje cotadas em bolsa. Então, essa escola tem carteiras escolares. As carteiras escolares são móveis e utensílios e eram depreciados 10% ao ano. Então acontecia de você ter um certo tipo de escola localizada numa região onde os alunos eram menos respeitosos com o equipamento da escola. Então, a cadeira não resistia a 10 anos. 7º ou 8º ano, ela já estava inutilizada. Então, você tinha um ativo contábil a depreciar sem ativo físico. Aí tem uma outra escola onde havia um nível de alunos um pouco mais cuidadoso, com um nível de educação mais aprimorado, e a carteira durava 13 ou 14 anos. No 11º ano em diante, você tinha um ativo físico gerando receita sem ativo contábil. Você estava contando mentiras na contabilidade. A taxa de depreciação de antigamente contava mentiras. Então imagine, até outro dia eu fiz uma imagem para aluno de graduação, que eles gostam muito de imagens chocantes, porque leva para casa. Falei assim, vamos imaginar que o país Egito é uma empresa, Egito S.A., e que a atividade de geração de receita dessa empresa é explorar ingressos de turista nas pirâmides. Então você vai lá, paga o ingresso, aquilo é um ativo imobilizado, e vamos supor que as pirâmides sejam depreciadas pelas taxas dedutíveis tributariamente no Brasil. Então, como dizia Napoleão, há 40 séculos as pirâmides estão gerando receita, mas há 39 séculos e 2/3 elas não estão mais no ativo da empresa Egito S.A. foram totalmente depreciadas, porque a depreciação do imobilizado construção civil é 25 anos. Então, quando eu tenho um ativo que gera receita sem custo, nesse caso o principal custo é a depreciação, eu me lembro
do professor Delfim Neto. Quando eu entrei na faculdade, ele não lecionava, mas ainda estava por aqui dando palestras, e ele costumava falar, olha, uma receita sem custo é um efeito sem causa. E aqui em economia, dizia ele, efeito sem causa é milagre. De repente você sara de alguma coisa sem ter tomado remédio nenhum, foi um milagre. Então, e aí nós estamos entrando num mundo de normas principiológicas. São muito mais baseadas em princípios do que em regras como antigamente. O que significa que houve um enorme desafio de mudança do modelo mental dos praticantes e usuários da contabilidade. Se antigamente eu tinha o conforto de buscar a resposta nas regras normalmente da autoridade tributária, qual é a taxa de depreciação, e eu ia lá ver quanto que é dedutível, hoje eu tenho que passar pelo horrível exercício doloroso de ter que pensar. A taxa de depreciação do alto forno da Cosipa não é igual da Uzi Minas, não é igual da CSN, que não é igual da Gerdau, que eu tenho políticas de manutenção diferentes, eu tenho maresia na Cosipa que eu não tenho na Uzi Minas, eu tenho fatores que interferem na vida útil do imobilizado, que cada um tem a sua própria, e portanto uma taxa de depreciação de uma não é exportável para outra. Então, isso tudo são algumas das grandes alterações que aconteceu no mundo específico das normas contábeis e do financial reporting. E aí alguém fala, e os relatórios corporativos como um todo, além desses efeitos, eles podem e precisam sofrer algum processo de melhoria? E aí vem o porquê, quando, o que, quando e daqui para frente. Espera-se que empresas criem valor. Nós já passamos daquela fase dos primeiros bancos escolares do curso universitário, quando você pergunta para o ingressante calouro, qual é o objetivo da firma? Ele fala, ter lucro. Não é. O objetivo da firma, de acordo com os clássicos de teoria de finanças, é criar valor para o acionista. É geração de valor. Lucro é um dos caminhos. Não é o único e talvez em alguns casos não seja o principal. Então eu estou esperando que o investimento em ações tenha uma grande diferença em relação à alocação de recursos de concessão de crédito. Quando eu olho o lado direito de quem vai no balanço, na parte de cima está passivo exigível, na parte de baixo patrimônio líquido. Passivo exigível são os credores, os bancos que me emprestam dinheiro a curto ou longo prazo. Ali eu não tenho apreciação. Se a companhia estiver com administração de fluxo de caixa coerente, eu empresto dinheiro, vou receber o meu dinheiro de volta, com juros, com atualizações monetárias, mas não tem apreciação do principal, a não ser alguma correção monetária. No investimento em ações, eu invisto esperando que a ação valorize. Ela pode depreciar-se, se é empresa formal, mas a expectativa e a aposta é que o investimento em valores mobiliários de renda variável aprecie, e essa apreciação é criação de riqueza. E nós temos um exemplo clássico disso entre o primeiro ano do governo Lula e o último ano do governo Lula. O valor de capitalização de mercado das bolsas brasileiras, da Bolsa Brasileira, nas companhias abertas, ele passou de 30% a 35% do PIB para 100% do PIB. Isso é criação de riqueza. As empresas passaram a valer mais, porque a percepção de retorno do investimento passou a ser muito mais satisfatória da parte dos investidores. Então, se as empresas devem criar valor, qual é, que preocupação que eu deveria ter com sustentabilidade, aspectos sociais, governança corporativa? Isso teria alguma coisa a ver com criação de valor? Na sociedade é indiscutível. Se você pegar qualquer pessoa minimamente educada em sociedade, existe muito mais preocupações com esses fatores hoje do que existia no meu tempo. Quando eu estava nos bancos escolares, pode não acreditar, eu já fui jovem um dia, não parece. E quando eu estava naquela faixa etária, não havia essa preocupação. Nós estávamos dominados pela percepção e pela impressão e pela busca de emprego, produção. Pouco importa se isso ia poluir, não. Os governos militares botavam isso na nossa cabeça. Imagina que eu vou abrir mão de uma fábrica poluente que vai trazer emprego para manter meio ambiente. Isso é uma loucura. Então os generais que cercavam o general-presidente defendiam isso e está nos jornais da época. Hoje a sociedade está muito mais sensível para condutas socialmente responsáveis, principalmente, por exemplo, agora em época de crise hídrica. Agora você tem visto vizinhos, conhecidos, pessoas que estão atuando
por iniciativa própria, para evitar que alguém lave a calçada com água tratada, lave o seu automóvel no fim de semana com água tratada. Tem havido isso com crescente intensidade. As empresas sabem se relatar seus resultados financeiros. Nós sempre tivemos um padrão de financial reporting: balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido, DRE, receita operacional bruta, líquida, custo das vendas, lucro operacional, outros resultados, lucro líquido, devolução de fluxo de caixa. Mas tem algumas variáveis críticas para o sucesso empresarial que não estavam presentes, não estavam sendo capturadas e não estavam sendo objeto de relatório, mas que influenciavam o desempenho. E de uma certa forma, quando elas eram capturadas de forma desconectada. Quem preparava balanço não tinha a menor relação profissional dentro da mesma empresa com quem preparava relatórios de governança corporativa, relatórios de sustentabilidade ou relatórios de atuação social da empresa. Esses itens que estão faltando, a sustentabilidade, aspectos sociais e governança, são os intangíveis. São estes itens que passam a entrar no nosso radar como preocupação voltado para essa meta ambiciosa que é produzir um relato integrado. Se nós pegarmos aqui num recorte, isso aqui veio do IRC, então ele parou em 2009, porque foi mostrado na nossa reunião em 2010, nas 500 maiores empresas da Standard & Poor's, por valor de mercado negociado na Bolsa de Nova York, em 1975, 83% dos ativos eram ativos financeiros e ativos tangíveis, ativo imobilizado, máquinas, equipamentos e tudo aquilo que a empresa usava de capital manufaturado. Em 2009, os intangíveis ou outros fatores eram 81%. E a discussão começou a ser, então, pelos usuários, por analista de balanço, analista de balanço para investimento, analista de balanço para crédito, por aqueles que gravitam em torno do mundo empresarial, mas não são diretamente, não influenciam diretamente o processo de financial reporting. Ele fala: como é que vocês, contadores, estão reportando 81% dos ativos? Muitos deles nós não estávamos, e muitos deles nós não estamos. Então nós estamos criando uma enorme lacuna de omissão de informação de fatores que eventualmente são tão ou mais relevantes na busca da criação de valor, vale dizer, do sucesso empresarial, do que os fatores que nós estamos conseguindo capturar, que em 2009 eram pouco abaixo de 20% do total dos ativos das empresas. Fazendo também uma retrospectiva sintética sobre a evolução do relatório corporativo desde os anos 60, quando o mundo começou a se recuperar dos rigores da Segunda Guerra, a Alemanha reconquistou a sua posição de grande potência industrial, o Japão e a Itália também, depauperados que tinham sido pela Segunda Grande Guerra. Relatório corporativo era demonstrações financeiras. Durante quase que 20 anos, evidentemente que o corte aqui não é exato, mas durante quase que 20 anos, quando você olhava para uma empresa e falava assim: preste contas sobre o que você tem feito, era balanço, DRE, cash flow, mutação de patrimônio líquido e notas explicativas. A partir dos anos 80, exatamente mais ou menos coincidente com o surgimento daquelas primeiras indícios de preocupação com fatores intangíveis, as empresas começaram a preparar separadamente relatórios ambientais ou de sustentabilidade, relatórios de governança e remuneração e algumas delas o comentário da administração sobre o desempenho do ano. Quem está no mundo de demonstrações financeiras sabe que os Estados Unidos foram pioneiros em criar uma obrigatoriedade para companhias listadas em Nova York, que é o Management Discussion and Analysis, MD&A, onde a administração olha as demonstrações financeiras e comenta os resultados para o leitor em linguagem não contábil. Ela traduz para uma linguagem user-friendly para quem entende de finanças, mas não precisa entender de contabilidade. Só que essas rodas dentadas estavam desconectadas. Cresceu esse volume de informações, aquilo que era ambiental virou de sustentabilidade, aquilo que era de governança e comentário da administração, cresceu, continuava desconectado. Qual é a ambição do relato integrado? É que essa roda dentada se encaixe em todos os eixos e esses 4 relatórios falem a mesma linguagem, transmitam a mesma mensagem. Não é o mesmo jargão,
Nós não estamos pensando em pegar um relatório de sustentabilidade e colocá-lo num formato informativo de débito e crédito. Não é isso. Agora, a mensagem subjacente de cada um desses relatórios tem que ser coerente com a mensagem de outros desses relatórios. Pode voltar uma. Deixa eu dar um exemplo de coerência. A empresa prepara um relatório financeiro lá na sua controladoria ou diretoria financeira, que é o lugar tradicional ao qual a contabilidade se reporta, e ela tem que capturar, registrar e informar, por exemplo, as ações trabalhistas da qual a empresa é ré. Ela tem diversos ações, diversos contenciosos com funcionários e ex-funcionários, e ela tem ali um risco de uma sentença desfavorável reclamar saída de caixa da empresa. Aí você deixa o balanço de lado e vai para o relatório de governança. No relatório de governança ou social, a pessoa que preparou o relatório, ela está desconectada do balanço contábil. Então ela faz o seguinte, olha, esta empresa de 10 mil funcionários é uma grande família. Esta empresa de 10 mil funcionários, nós temos colônia de férias, nós temos ônibus gratuito de certos pontos da cidade para trazer os funcionários, nós temos horário flexível, eu tenho um fun room para ele jogar pebolim e ver televisão na hora do almoço durante o expediente. Nós nos amamos. Provisão para indenização trabalhista, R$1 bilhão. Se eles me amam tanto, por que eles me processam? Então nota a desconexão entre o relato narrativo e a informação financeira. A empresa chega e fala assim, eu tenho um comportamento perante o meio ambiente, eu sou um escoteiro, eu sou uma freira, sou absolutamente responsável perante tudo aquilo que possa poluir o meio ambiente. Eu vou no balanço, multa da CETESB provisionada, R$1 bilhão. O que é? Perseguição do governador Alckmin ou realmente eu estou poluindo o meio ambiente e incorri em algum dos ilícitos que me faz sujeito a uma pena de multa? Então, os relatórios são desconectados. Eles, mesmo nas suas linguagens que são distintas, não passam ao leitor a mesma mensagem. O que é Integrated Reporting? É passar a mesma mensagem em todo e qualquer relatório que a companhia venha a preparar. Vamos olhar um pouquinho a evolução. O primeiro momento em que esse assunto saltou aos olhos do mundo foi em 1972, na primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente. Foi patrocinada e presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, não surpreendentemente um dos países líderes no esforço de preservação de sustentabilidade ao redor do mundo, em 1972. E o Brasil rapidamente se aproximou dessa iniciativa e procurou oferecer contribuições robustas. Tivemos, em 1992, a segunda Conferência Mundial de Meio Ambiente no Rio de Janeiro, onde aquelas discussões, debates e primeiras conclusões de 72 foram aprimoradas. E tivemos agora, em 2012, a Rio+20, a Conferência Mundial do Meio Ambiente, 20 anos após 1992. Quais os principais protagonistas que eu mencionei? Antigamente eram ambientalistas, acadêmicos, sociólogos, engenheiros, economistas. Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, sugeriu que os diretores financeiros e os contadores estavam faltando. O A4S criou o IRC. E quem é que está no IRC, que eu já mencionei? Bancos estão lá. Os representantes de bancos lá são o HSBC de Londres e o Deutsche Bank. Reguladores, FASB e ASB estão lá, representantes da ISO estão lá, ambientalistas, os mais tradicionais do mundo. Acadêmicos, nós temos 2 acadêmicos lá, temos o professor Bob Eccles, de Harvard, e eu, representando o mundo acadêmico internacional. Temos empresas, aqui tem a Tata Industry da Índia, tem a Nestlé, tem a Natura, tem um elenco de empresas, e isso tudo está disponível no site que eu vou mencionar no final para quem ainda não entrou nele, a lista completa das empresas aderentes ao conselho. Analistas de investimento, o equivalente à APMEC do mundo está representada lá. Tem inclusive um representante de uma entidade chamada PRI, Principles for Responsible Investment, e a voz dele é ouvida. Investidores institucionais estão lá. Os investidores estão lá por meio de representantes de fundos de pensão e dos grandes asset managers do mundo. A BlackRock está lá.
Aí tem o PRI, que eu já mencionei, o GRI, uma iniciativa que já havia nascido no passado, que é Global Reporting Initiative, tem um braço no Brasil, tem um gerente residente no Brasil. Muitas empresas fazem relatórios ao amparo das orientações GRI, a Natura o faz há 10 anos. E para mostrar que nós não queremos tomar o lugar de ninguém, nem ocupar nenhum espaço já ocupado, nós estamos fazendo uma sinergia. Nós chamamos quem já tem iniciativas, junte-se a nós para que a gente multiplique forças para atingir o objetivo que é comum. CDP é o Carbon Disclosure Project, que é uma iniciativa mundial que também tem um braço no Brasil. Eu tenho a honra de pertencer ao conselho consultivo deles no Brasil. Os auditores independentes que eu já mencionei, o FASB e o IASB. Qual foi a decisão do conselho a partir do momento que nós nos reunimos em julho de 2010 pela primeira vez e temos 2 ou 3 reuniões por ano, cada ano num lugar do planeta? Já houve uma reunião do Conselho oficial aqui em São Paulo, em 2011. Primeiro, nós vamos evitar ao máximo modelos padronizados. Eu não vou pegar 3 ou 4 gênios, trancá-los numa sala durante um mês ou um ano e eles virão, olha, é assim que vocês devem fazer o relato integrado. Trazer um modelo pronto e acabado e o mundo que engula. Nós fugimos desesperadamente de padronização de modelo. Por quê? Porque ele não é vendável. Todo mundo que não participou da concepção de um modelo padronizado vai ter o direito merecidíssimo de criticá-lo. E o volume de críticas vai matar a ideia. Ao invés disso, aonde o Conselho se concentrou? Vamos criar uma estrutura conceitual. Em vez de nós chegarmos e falar, esta é a árvore e este é o fruto que você tem que comer, vamos olhar a raiz, a seiva e o que está no fundamento. O que é fundamental que exista para que um relato integrado um dia venha a existir. Vamos nos concentrar naquilo que é básico. Então, o que é básico, em inglês é Conceptual Framework, ou em português, em estrutura conceitual, em torno de alguns conceitos-chave. Se você fixar bem o conceito, a forma de fazer, que é o modelo, pode variar de uma empresa para outra. Um pode fazer estatística de pizza, gráfico de barra, pode fazer barra vertical, barra horizontal, pode fazer narrativa, pode usar o modelo de demonstração de valor adicionado do Brasil, pode usar qualquer modelo, desde que aqueles conceitos fundamentais estejam presentes na sua forma de comunicar, como é que ela preserva esses capitais intangíveis para criar valor. Falei já, a primeira reunião foi em julho de 2010, 2 reuniões anuais, a última foi agora em 3 de dezembro em Istambul, na Turquia. Criamos um programa piloto. Todas as empresas que desejassem, se interessassem aderir, vinham para o programa piloto e começavam a experimentar os exercícios de estrutura conceitual que nós estávamos desenvolvendo, para testar ideias. A estrutura conceitual começou a ser desenhada por volta do segundo semestre de 2010, 2011 e 2012 nós produzimos uma série de sugestões ainda inacabadas, porém já eram pedaços consistentes que dava para perceber qual que era o provável produto. Então, empresas piloto, nós tivemos 7 ou 8 brasileiras que aderiram e empresas de todo mundo aderiram, tivemos umas 50 empresas piloto e elas compartilhavam a experiência. Uma vez por ano elas se reuniam em algum lugar do mundo, normalmente em Amsterdã, na Holanda, e elas começavam a discutir qual foi a experiência de aplicar esse pedaço da estrutura conceitual. Apliquei e não deu certo. Foi muito difícil. Foi muito fácil. Foi fácil, mas gerou uma informação absolutamente irrelevante. Então eles começaram a testar, foi um piloto de testes para ir melhorando a estrutura conceitual. Em abril de 2013, nós tínhamos uma estrutura conceitual em minuta pronta. Aquilo é que, se não tivesse reparos, ia sair oficialmente para o mundo. Então resolvemos fazer a audiência pública da minuta de estrutura conceitual em abril de 2013. Em abril, em 10 capitais do mundo, no mesmo dia, não no mesmo horário por causa dos fusos, foi feito o lançamento da audiência pública da minuta de estrutura conceitual, o Exposure Draft, do Conceptual Framework. Dos 10 países do mundo, um foi o Brasil. No Brasil, o lançamento foi no antigo pregão da BMF Bovespa,
quem conhece lá, hoje não tem mais pregão Viva Voz, mas aquilo lá foi preservado como um espaço, tipo um museu, uma representação social. Então, ainda está lá a mesa do diretor de pregão, ainda está lá a campainha do início do pregão, em cima tem um pequeno espécie de púlpito onde eles jogam pétalas de rosa e papel prateado colorido. O presidente da BMF foi lá e, na presença de 300 pessoas, nós fizemos o lançamento oficial da minuta em português para audiência pública da estrutura conceitual, ao mesmo tempo em que Nova York, Singapura, Tóquio, Frankfurt, Londres e outras capitais do mundo. Ficou 3 meses em audiência pública, ficou no site disponível. Quem quiser no mundo, comente, critique, sugira, proponha. Então, diversas correspondências saíram do Brasil. Uma delas saiu de um grupo que nós formamos no Brasil, chamado Comitê Brasileiro de Acompanhamento do IIRC. Teve cartas de empresas, teve cartas da academia. Então, vieram mais ou menos umas 400 sugestões ao redor do mundo para o IRC. Então, isso terminou em julho. Em julho de 2003 terminou a audiência pública, usamos o segundo semestre para digerir as sugestões vindas nessas 350, 400 cartas e finalmente em dezembro de 2013, num evento em Londres, nós lançamos oficialmente a versão 1.0 definitiva até aquele momento da estrutura conceitual, que é essa que está aí. Ela está disponível para ser usada e vem sendo usada por muita gente, inclusive no Brasil. Quais são os próximos passos que nós estamos contemplando na estrutura conceitual? Em mais ou menos 2 a 3 anos após dezembro de 2013, vale dizer no máximo até 2016, nós vamos revisitar a experiência prática das empresas que abraçaram e publicaram relatos integrados. E vamos revisitar a estrutura conceitual para ver que reparos e melhorias ela merece ou requer para os anos seguintes, 2017 em diante. E esse é um exercício que deve se repetir a cada intervalo de tempo, não necessariamente a cada 3 anos, mas sempre haverá oportunidade de usar experiências para aprimorar o processo. Pode passar. Quais são os objetivos do framework? Aqui eu tirei direto do documento para não ficar traduzindo. Apoiar o desenvolvimento do relato corporativo nas próximas décadas, do ponto de vista de 3 protagonistas. As empresas que reportam, as empresas que relatam, a corporação que dá-se a conhecer. Queremos que haja uma certa consistência de conteúdo e de enfoque da empresa com os diversos capitais e entre as empresas em si. Os formuladores de políticas, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o Banco Central, a CVM, o Conselho Geral de Contabilidade, o Corecon, o Conselho de Administradores e todos aqueles envolvidos em propor normas de conduta corporativa ou de relatório, eles têm um guia no framework para poder pautar as suas ações. E as agências reguladoras, aí são as agências governamentais. E sejam regimes de relatório que sejam consistentes dentro de uma jurisdição e através das jurisdições. Por que uma mensagem dessa natureza passa a ser relevante? Você pegar só aquele pequeno recorte modesto com o qual eu comecei a minha fala, que é normas contábeis no Brasil, o Banco Central não aceitou as normas internacionais. O Banco Central preservou desde o primeiro momento as normas do COSIF do Banco Central. A contabilidade dos bancos não tem nada a ver com a contabilidade das companhias abertas no Brasil. Então ele não comprou a ideia de ter uma consistência dentro da jurisdição brasileira entre bancos e não bancos para efeito de relatório corporativo. Tem as razões para isso, mas não cabe discutir agora. E os normatizadores, os CPCs, o FASB e o IASB, que eles teriam um ponto focal para harmonizar as suas normas no sentido de orientar os preparadores, que é essa gente aqui em cima, como que deveriam ser as suas condutas. O que ele poderia significar para mim e para as empresas? Então, os formuladores de política, reguladores e normatizadores teriam um input sobre as organizações que se reportam, o processo de preparação do relato corporativo levaria à contribuição de tudo isso, passaria pelos auditores, os assurance providers, os gatekeepers da obediência a normas pré-estabelecidas, que iria atingir o objetivo final,
investidores e outros usuários. Quem quer que tivesse interesse no desempenho pretérito e na expectativa de desempenho da empresa estaria recebendo uma informação com todos estes inputs. Quais são, finalmente, esses famigerados 6 capitais? Falamos sempre que nós concentramos o estudo em cima de alguns capitais que são os candidatos a mais contundentemente contribuir para a geração de valor da empresa. Bom, os 2 principais são conhecidíssimos: capital financeiro, credores e investidores, e capital manufaturado, que são os objetos físicos, máquinas, equipamentos, instalações e tudo aquilo que é o famoso ativo imobilizado. Aí temos 2 ativos importantes: capital humano e capital intelectual. Capital humano é a força de trabalho. Capital humano são os 170 mil funcionários do Grupo Pão de Açúcar. Então ali eu tenho uma força de trabalho que, mal direcionada, pode contribuir para destruir valor, e uma força de trabalho que, bem direcionada, pode contribuir para gerar ou criar valor. Eu tenho o capital intelectual, que são os intangíveis que provêm uma vantagem competitiva. Aqui está a cúpula da empresa. Aqui estão as pessoas que sabem como direcionar essa gente. E num exemplo assim absolutamente banal e até um pouco infantil, você tem uma máquina geradora de riqueza chamada Bradesco, por exemplo. E o Bradesco tem um capital humano, que é o corpo de funcionários, e tem uma cúpula diretiva. Se você tirar o seu Zé Luiz Trabuco de lá da presidência e puser eu no lugar dele, eu vou quebrar o banco. Eu não sei dirigir um banco de 100 mil funcionários, com toda aquela parafernália e complexidade de gestão. Então o capital intelectual, ele é capaz de destruir ou gerar valor. Isso fica mais nítido quando você pega atividades empresariais que dependem eminentemente de capital intelectual. Uma vez conversando com o sócio de uma empresa de auditoria aqui no Brasil e falando sobre esse assunto, ele falou: Nelson, isso é corretíssimo. Toda sexta-feira, os meus ativos da firma de auditoria saem por aquela porta para passar o fim de semana em casa. Eu não sei se eles voltam segunda-feira. Numa siderúrgica isso não acontece, o alto forno não sai. O funcionário sai e eu recruto outro. Sempre tem mão de obra qualificada disponível, mas não no nível do expertise de uma firma de auditoria, um escritório de advocacia ou uma firma de engenharia de projetos. Então, o capital intelectual é capaz de destruir valor se você perder alguns talentos. O capital natural. Então, o capital natural é aquilo que o Príncipe de Gales mencionou: água, terra, os minerais, florestas, biodiversidade e a saúde do ecossistema. Muitas vezes nós estamos agredindo esse capital natural de tal maneira que nós estamos pagando a fatura da geração atual com cartão de crédito. Quando a próxima geração chegar, não vai ter mais dinheiro para pagar a conta do cartão de crédito, tamanho que ele se acumulou. Em aula de graduação eu geralmente faço um desafio, e eles são muito mais sensíveis a isso, uma garotada bem mais jovem, fala assim: quem é que aqui está na faixa de 20 a 25 anos? Então, 90% da turma levanta a mão. Eu falo assim: tem uma má notícia para vocês, quando vocês estiverem na minha idade não tem mais mundo para vocês explorarem, porque os recursos estarão totalmente depletados, totalmente exauridos à velocidade com a qual nós estamos consumindo o capital natural do planeta, inclusive para fins empresariais. E o capital social é o relacionamento. É aquilo que antigamente era uma percepção muito isolada, muito focada individualmente em algumas pessoas com responsabilidade social, até o dia em que caiu um prédio em Bangladesh, matou algumas centenas de pessoas e descobriu-se que naquele prédio havia um conjunto de máquinas de costura fazendo produtos para serem vendidos de tecido e roupa nas lojas do Walmart, do mundo inteiro, que era a mão de obra mais barata que eles conseguiram. E no momento que isso aconteceu, as ações do Walmart tiveram uma enorme queda, que foi o refúgio do investidor ante um comportamento social criticável. Nós tivemos, há não muito tempo atrás, que eu me lembro, 12, 14 anos, a indústria de móveis do Paraná, onde tem grande quantidade de matéria-prima, madeira nobre, para fazer móveis de quarto, sala, cozinha, ela perdeu alguns dos seus principais clientes no continente europeu, porque ela fazia móveis com madeira não certificada. Então, hoje, a preocupação social afeta a rentabilidade. E cada vez mais.
cada vez existe mais percepção. Alguns fundos de pensão do Brasil, a Previ entre eles, não compra ações de empresas de bebida, nem empresas de fumo e arma de fogo. Embora nós as tenhamos de capital aberto no Brasil. Então, o modelo do relato integrado, você tem 6 inputs. Como é que eu vou gerenciar os insumos do capital financeiro que eu tenho, ou seja, os meus credores e investidores, do ativo imobilizado que está à minha disposição para operar a minha instalação. Como é que eu vou manter e desenvolver as minhas marcas, patentes e conhecimentos para que o capital intelectual não envelheça junto com a minha empresa? Como é que eu vou gerenciar meu capital humano? Aqui você tem um fator fundamental, clima organizacional. Como é que eu retenho talentos? Aqui eu tenho o capital social e de relacionamento, que é com a comunidade que me cerca, e o meu capital natural. Tudo isso aqui são inputs do processo. Quando ele entra dentro do meu modelo de negócios. Meu modelo de negócio tem as visões clássicas que a gente até aprende em qualquer curso de administração de empresa. A missão da empresa, eu tenho a governança da empresa, eu vou fazer uma análise de riscos e oportunidades, eu tenho uma estratégia de alocação de recursos, eu tenho um desempenho a ser medido e uma perspectiva. Quando eu coloco tudo isso aqui dentro do modelo de negócios, eu realizo as minhas atividades de negócios nesse entorno, tenho o primeiro produto da atividade que tem um resultado. Esse resultado vai desaguar nos mesmos 6 capitais e a expectativa, tentem enxergar que aqui a expectativa é que tem um sinal, um vértice dessa natureza. Isso tem que ser maior que isso. O outcome tem que ser maior do que o input. Aí eu criei valor. Se eu não conseguir criar valor por causa de algum item em particular, é aquele item que eu tenho que gerenciar mais de perto. E tudo isso contribui para a criação de valor, geração de riqueza. Pode voltar. Quando a cúpula do IRC veio ao Brasil em novembro de 2011, nós fizemos aqui uma reunião do Conselho, eles passaram aqui uma semana. E nós fizemos um roteiro de visitas, fomos a Brasília visitar algumas autoridades, entre as quais a ministra Isabel Teixeira do Meio Ambiente, e na ocasião o secretário da Presidência Gilberto Carvalho. Nós fomos à CVM no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo fomos à Bolsa, visitamos diversas protagonistas importantes. Um dos visitados foi um senhor que já se aposentou da Previ, era o antigo diretor de investimentos da Previ, um senhor chamado René Sendas, ele hoje está no Fundo Garantidor de Crédito. Quando nós contamos essa história para o René, ele falou para mim e para as pessoas de Londres que estavam aqui na visita, falou assim, o que vocês estão falando é música para os meus ouvidos. Qual que é o meu papel como diretor de investimentos do maior fundo de pensão do Brasil? Meu papel é coletar contribuições dos funcionários da ativa do Banco do Brasil, coletar a contrapartida do mantenedor Banco do Brasil. Então eu tenho uma inundação de dinheiro que entra na Previ e eu tenho que alocar esse dinheiro dentro das regras brasileiras, entre renda variável, renda fixa, imobilizado, de tal forma que alguém vai medir o meu passivo atuarial e quando eu tiver aposentadoria dos contribuintes, eu terei um fluxo de caixa para pagar o complemento de aposentadoria. Então hoje, ele falou, o Banco do Brasil está recrutando, sei lá, 3, 4 mil pessoas na faixa de 25 anos de idade. Eu tenho que calibrar os meus investimentos de tal maneira que quando eles se aposentarem daqui a 40 anos, eu tenho um fluxo de caixa positivo de aluguel de hotel, aluguel de loja de shopping center e dividendos de companhia aberta para complementar as aposentadorias. Então ele falou, para mim, só interessa a visão de longo prazo. E isto aqui é o primeiro candidato concreto de tentar oferecer uma visão de longo prazo sobre desempenho da atividade empresarial. Isso aqui é a contradição do short-termismo dos investidores de bolsa que estão sempre esperando o ITR, a informação trimestral, e não olhando o retorno a médio e longo prazo. Então, para os gestores de ativos de longo prazo, asset managers e investidores institucionais, isso é uma contribuição riquíssima e não é por outra razão que muitos deles estão nos apoiando fundamentalmente. Nós temos alguns princípios básicos para orientar aqueles 6 capitais. Foco estratégico,
conectividade da informação. A provisão para a indenização trabalhista tem que estar relatada no relatório social no mesmo sentido informativo em ambos. Orientação futura. Vamos deixar de olhar demonstrações apenas voltadas para o passado. Capacidade de resposta e inclusão de stakeholders. Eu estou deixando de incluir alguns protagonistas que são relevantes no meu universo. E uma informação concisa, confiável e material. Esses guias principais estão por detrás, por debaixo dos 6 capitais que eu procuro ressaltar. Alguns elementos de conteúdo para que a gente possa usar aqueles princípios orientadores em volta dos 6 capitais, uma revisão organizacional e uma definição de business model. Qual é o modelo de negócio dessa empresa? Então, muitas vezes, nós nos iludimos pela aparência. Você pergunta, qual é o negócio do McDonald's no mundo? A gente fala, fazer hambúrguer. Não é. É a maior imobiliária do mundo. Ele investe em lojas e, para garantir o fluxo de aluguel do arrendatário das lojas, ele ensina o cara a fazer hambúrguer, dentro de um padrão. Vende o hambúrguer, paga o aluguel. É a maior imobiliária do mundo. O modelo de negócio dele é esse. Ele é um real estate company travestido de alimentação. Contexto operacional incluindo riscos e oportunidades. A gente está acostumado a olhar risco. Quando você pega a teoria de riscos nos livros clássicos de finanças, fala, olha, eu tenho risco de liquidez, descasamento de prazo, descasamento de moeda, descasamento de taxa de juros, tenho risco cambial, eu tenho risco legal de contratar algo que seja nulo de pleno direito, tenho risco operacional, que é o risco da falha de processos, pessoas e equipamentos, eu tenho risco reputacional, tem um conjunto de riscos. Como é que essa empresa identificou, diagnosticou e como é que ela gerencia os riscos que ameaçam a sua geração de riqueza? Como é que ela foi bem sucedida no passado e o que ela está fazendo para continuar a ser bem sucedida no futuro? Tem uma série de empresas extraordinariamente bem sucedidas que não existem mais. Saíram do negócio. Descontinuaram. Então o conceito de going concern trazido para cá. Os objetivos estratégicos e as estratégias para atingir esses objetivos. É um outro desafio. E evidentemente aqui eu não estou entrando nos detalhes de que muitas destas coisas serão sensíveis do modelo de negócio e, portanto, sigilosas. Mas não quer dizer que elas são desimportantes. Se eu estou chamando capital de terceiros para correr risco junto comigo, eu tenho que ter um pouco de coragem de abrir as minhas estratégias de uma maneira minimamente inteligente. Governança e remuneração, todo mundo acompanhou, a maior parte de vocês deve ter acompanhado uma enorme polêmica que se estabeleceu no mercado de capitais dos Estados Unidos, nas companhias abertas americanas, quando os minoritários ativistas começaram a questionar a remuneração de executivos de empresas que estavam desempenhando mal. Tinha má performance e o executivo saía com dinheiro no bolso. O CEO, o CFO e outros executivos da organização. Então, existe alguma relação direta, bionívoca, entre nível de governança, desempenho empresarial e remuneração. O desempenho e o future outlook, a perspectiva. O que eu posso acreditar que vai acontecer com isto aqui? Vamos imaginar que nós vamos fazer um exercício de aplicar estes elementos de conteúdo a casos conhecidos no Brasil. Nós estamos agora em pleno ano de 1996 e estamos aplicando isto num banco muito bem sucedido da ocasião chamado Banco Nacional. O quanto nós conseguiríamos identificar riscos que poderiam comprometer a ponto de acontecer o que aconteceu. Lehman Brothers. Então, o relato integrado procura remeter-se a isto. Notem que tudo que eu estou falando é o início de uma jornada, não tem nada pronto. Outro dia uma jornalista me telefonou, tinha ouvido falar, como que é o relato integrado? Eu falei, olha, você está perguntando para o pai como que é o bebê e ele acabou de ter a primeira imagem por leitura. Eu não sei, não nasceu ainda. O bebê não nasceu. Por enquanto eu sei que vai ser menino. É a única coisa que eu sei. Ou seja, o relato integrado está por ser feito.
E já existe uma série de contribuições disponíveis no mercado de como algumas organizações o veem. Ontem eu recebi, não sei se eu te passei, a AES Brasil. Eles passaram para mim, orgulhosamente, o relato integrado da AES Brasil 2014, está no site, estou te mandando uma cópia adiantada. O do Itaú Unibanco, se alguém nunca viu, entre no site do Itaú Unibanco, é considerado um dos 3 melhores do mundo. Muitos investidores institucionais do Itaú Unibanco, eles disseram, daqui por diante eu não quero mais o outro do jornal, não, só quero esse. E ele, volta por gentileza naquela... o Itaú Unibanco faz isso no relatório dele. Ele mostra isso com as variáveis críticas dele, banco, instituição financeira. Então ele casa a teoria com a prática. Quem que são as empresas participantes do Comitê Brasileiro de Acompanhamento do IRC? Essa transparência está um pouco defasada, deve ter 1 ano de idade, tem mais, mas nós temos a LS Eletropaulo, Natura, o Grupo CCR. O Grupo CCR aconteceu um caso maravilhoso. Normalmente você tem nas empresas, entre a área que faz o relatório de sustentabilidade e a área que faz os relatórios financeiro-contábeis, você tem silos, você tem nichos verticais usualmente não comunicáveis lateralmente. O pessoal da área de relatório de sustentabilidade, ou de governança, ou de aspectos sociais, ele olha para aquele bando de idiota da contabilidade e fala, esses caras só pensam em débito e crédito, eles veem o mundo através de uma conta em forma de T. Então são um pessoal absolutamente retrógrado. O pessoal da área de contabilidade olha para este outro e fala assim, vocês são os caras que andam com a cabeça das nuvens, tiraram o pé do chão, eles não sabem onde é que é a realidade do mundo dos negócios. Então eles não se respeitavam, muitas vezes não se conheciam. Um belo dia eu recebo o telefonema do controller da CCR, que é muito meu amigo pessoal. Ele falou, Nelson, eu e um colega de diretoria queremos te visitar. Marcamos um dia para ele vir visitar aqui na faculdade. Ele falou, esse aqui é o diretor de sustentabilidade da CCR. E nós queremos aqui, entre outras coisas, te agradecer. Porque nós tivemos, por força do relato integrado da CCR, que começar a conversar. Nós primeiro descobrimos, nós estamos trabalhando na mesma empresa, nós temos interesse comum, nós temos problemas comuns e as soluções têm que ser coerentes entre uma área e outra, independentemente da linguagem. Então foram quebrados aqueles nichos verticais, foram quebrados os silos e a organização começou a dialogar dentro de si mesma. E com isso atingiu o objetivo de integrar o relatório. Algumas entidades sem fins lucrativos, a FEBRABAN está junto conosco, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, a Abrasca das Companhias Abertas, a ANEFAC, o IBGC, onde o príncipe gravou aquela mensagem, a BRAIN e a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento. Investidores, nós temos a BMF Bovespa, a Previ, o BNDES mergulhou de corpo e alma nesse assunto, o presidente Luciano Coutinho é um apoiador de primeiríssima hora, inclusive patrocinando algumas despesas de execução de eventos, o Citibank e o Itaú Unibanco, outros devem ter somado a isso 1 ano depois. Nós temos entidades contábeis, quem é que está dentro desse esforço? Conselho Geral de Contabilidade, Institutos Auditores Independentes, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Comitê de Desenvolvimento do Mercado de Capitais, as Big Four e uma empresa de treinamento em IFRS chamada FBM, da consultoria e conduz treinamentos e certifica brasileiros com relação ao conhecimento de IFRS, de acordo com as regras do Instituto Inglês de Contabilidade. Ainda temos consultorias e ONGs, o braço brasileiro do Carbon Disclosure Project, o Instituto Ethos, uma entidade chamada Report sobre Sustentabilidade, Better Governance, que é uma empresa que assessora melhoria de governança corporativa por consultorias, Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, R2P2 e a Via Gutenberg, que é um consultor também nessa área, para não entrar nos outros detalhes. Na mídia, na academia e outras, o Global Reporting Initiative do Brasil, o Principles for Responsible Investment do Brasil, a revista Capital Aberto tem feito seguidas matérias sobre relato integrado, o Media Group, a GV tem um núcleo de pesquisa em sustentabilidade que trabalha muito próximo a nós aqui da USP, a Fortaleza, a Ânima, de comunicação e a FEA. E aqui na FEA, eu mencionei na primeira aula que nós tivemos com o professor Kassai, e repito para quem não estava presente, nós criamos, alguns anos atrás,
ambiciosamente, um pouco sonhando, um núcleo de estudos de contabilidade e meio ambiente, NECMA. Foi criado assim como um impulso quase que juvenil do professor Kassai, e eu patrocinei, dada a minha senioridade no departamento maior do que a dele. Pegou fogo. Nós já, todo ano, quando tem o Congresso USP de Contabilidade, nós temos um slot só de interessados do NECMA. As primeiras reuniões tinha 15 pessoas, hoje tem 100, 150, e nós já estamos desenhando um Congresso Brasileiro de Contabilidade e Meio Ambiente, talvez para 16 ou 17, sendo que não tem nesse núcleo só professores ou contadores. Lá nós temos botânicos, zoólogos, biólogos, tanto que ele mencionou semana passada na palestra de Monster Countries, que quem conduziu parte do processo foi um PhD em biologia, o professor Barbieri. Não sei se tem mais. Pode, o website, quem não tinha está aí, theIIRC.org. Então vocês foram apresentados ao assunto de relato integrado. Se tiver alguma questão que queira dirigir, eu estou à disposição. Questões, dúvidas, comentários, críticas. Então é isso que vocês vão trabalhar em termos de relato integrado nas diversas frentes da disciplina que o professor Kassai elencou no programa para detalhar essas questões. Fazer comentários e análises, evidentemente crítica construtiva sobre os relatórios que estão sendo divulgados vai ser muito importante, na medida que, como eu falei, isso é uma jornada. E uma jornada está nos primeiros passos. A boa notícia é que nós já começamos. A má notícia é que eu não sei quando vai terminar. E qual é o nosso desafio? Nós temos 2 ou 3 desafios. Primeiro desafio: no dia que isso estiver maduro, devia ser obrigatório ou voluntário? Então eu tenho divergências dentro do Conselho do IRC e aqui no Comitê Brasileiro, divergências saudáveis de ponto de vista. Uma das principais líderes aqui no Comitê Brasileiro, ela é a fervorosa advogada de que se torne obrigatório. Ela diz, se não for obrigatório, ninguém vai fazer. Enquanto o sujeito ele tem liberdade de não fazer, ele não vai sair da zona de conforto dele. E a razão pela qual eu advogo que não deveria ser obrigatório é que nós temos que ter criatividade para encontrar um enfoque que torne a relação custo-benefício positiva. E o meu caminho preferido é trabalhar para sensibilizar mentes e corações de quem entra no lado direito do balanço da empresa. Se eu conseguir mostrar para o credor e para o investidor que proteger os 6 capitais ajuda a criar riqueza, ele passa a exigir. Se ele passar a exigir, a empresa fazer, sendo obrigatório ou não. É bobeia até dela fazer, até se for proibido. Se ela conseguir fazer aquilo que é o maior chamariz do CFO, reduzir custo de capital. Se eu atingir essa meta, nós ganhamos o jogo. Por outro lado, eu sou contra tornar obrigatório, porque se a relação custo-benefício não for positiva e for obrigatória, ele vai fazer porque mandaram. Ele vai fazer o mínimo possível, o pior possível. Eu só faço aquilo que eu sou obrigado quando eu não concordo, quando não tem jeito. Caso contrário, eu não faria. Então a gente está dividido entre tornar mandatório ou não. O outro grande ponto que nós estamos nos detendo é como é que a gente dissemina este assunto em jurisdições como o Brasil. Na Comissão Brasileira de Acompanhamento, nós criamos grupos de trabalho. Nós criamos um grupo de trabalho que hoje já está extinto, que é o que trabalhou na preparação da resposta brasileira ao Exposure Draft de abril de 2013. Saiu a carta, esse grupo terminou. Eu tenho um grupo de trabalho que é voltado para os investidores institucionais. É liderado pelo PRI. Eu tenho um segundo grupo de trabalho que é voltado para, e aí também estão os analistas de investimento, é voltado para as empresas de auditoria, as assurance providers. Como é que elas estão? E elas já estão se pronunciando sobre o relato integrado, ou seja, como é que elas estão opinando sobre informações corporativas que não são as tradicionais de balanço, DRE, etc. Se pegarem o balanço da Votorantim Industrial, o relatório da KPMG sobre o relato integrado tem 3 páginas.
Então, nós temos que aprimorar esse processo e ver se aquelas 3 páginas estão dizendo o que nós gostamos. Qual a importância de você trazer um assurance provider? Você inibe o preparador de fazer daquilo que todos nós temos, mais uma peça de marketing. Vou jogar confete em mim mesmo. Então, se você tiver alguém independente para dizer é ou não é, eu tenho um tipo de um freio. Por que os auditores não estão mergulhando de corpo e alma? Por uma razão muito objetiva. Quando você dá um balanço para um auditor, aquele balanço que ele recebe é fruto do quê? Houve uma transação, uma compra, uma venda, uma folha de pagamento. E essa transação gerou um lançamento contábil lá num livrinho idiota chamado Diário Geral, reproduzido num livrinho não oficial chamado Razão. Eu acumulo as transações semelhantes na mesma ficha de Razão. Um belo dia eu extraio os saldos do Razão e produzo um balancete. Esse balancete é condensado numa minuta de balanço que eu entrego para o auditor. E se ele quiser fazer o caminho inverso, ele tem toda a trilha. O audit trail está perfeito. Eu pego a conta Caixa e Bancos, eu explodo quais são os bancos, eu pego um banco, eu explodo cadê a conciliação entre o extrato bancário e a conta de Razão, e eu vou atrás das pendências de conciliação. Então, o processo contábil tem que permitir a ida e a volta. Aí você vai ter um relato integrado que ainda não tem uma dinâmica de preparação. Um belo dia chega um presidente ou um presidente de conselho absolutamente raivoso, daqueles que são mandões, dá um murro na mesa. Olha, hoje é 10 de março, no dia 10 de junho eu quero o relato integrado na minha mesa. Sai todo mundo feito barata tonta. Aí o cara começa a telefonar, o RH liga lá para a fábrica em Porto Alegre. Quantas pessoas nós temos com deficiência física que nós contratamos? Quantas pessoas que nós temos das minorias raciais? Como é que nós tratamos a política de gênero? Aí o cara começa a passar e-mail, falar por telefone, faz um monte de anotação, um belo dia chega na mesa do diretor o relato integrado. Aí ele fala, ótimo, dá para o auditor auditar. Ele vai auditar o quê? Telefonema? Anotação de pedacinho de papel? Auditar e-mail? Então eu não tenho ainda o processo. Como o processo custa dinheiro para desenhar e implantar, gente e TI, eu preciso ter ao fim e ao cabo do investimento de dinheiro uma relação custo-benefício positiva. Esse é um dos desafios. Conseguir conquistá-los? Consistência, né, Nel? Consistência. Exatamente. Precisa ser auditável. Audit trail, trilha de auditoria. Ok? Muito obrigado.